Às vezes a maior vitória não é alcançar exatamente o que queremos, mas aprender a aceitar o que a vida nos oferece com gratidão. Nem sempre os nossos planos se cumprem, mas os propósitos se revelam no caminho. A vida nem sempre nos dá o que pedimos, mas muitas vezes nos entrega o que realmente precisamos. E com o tempo, a gente percebe que aceitar também é uma forma de vencer. Aceitar com o coração leve, com fé e serenidade. Porque a paz não está em ter tudo, mas em valorizar o que se tem. Mas é justamente aí que mora o crescimento. A maturidade nos ensina que nem toda conquista vem com aplausos. Às vezes vem em silêncio, no aprendizado, na superação. Aprender a confiar nos planos de Deus, mesmo quando não entendemos, é um grande ato de fé. E isso por si só já é uma grande vitória.